Bom dia! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças ao bom Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, e é o dia que nós vamos estudar a Palavra de Deus. Nós vamos continuar o estudo de Ruth, conforme nós tivemos nas outras semanas. Então eu peço que você já esteja com a tua Bíblia na mão. Se não estiver, peça para o seu pai e para sua mamãe. Mas se já estiver, abra lá no livro de Ruth. Essa é uma imagem que eu achei e eu acho que ilustra bem Noemi e Ruth. A Ruth é essa de vermelho, Noemi é a mais idosa, sua sogra. Você já está com o seu livro aberto? Já está com a tua Bíblia na mão? Já está no livro de Ruth? Se sim, nós vamos continuar. E eu pretendo estudar com você o primeiro e o segundo capítulo. E, se Deus quiser, na semana que vem, o terceiro e o quarto. São 4 capítulos apenas. Mas é muito precioso esse livro. De antemão, eu quero destacar três importantes destaques deste livro. Eles estão escritos aí, na sua telinha. O primeiro deles é em relação à providência divina. Mas o que é providência? Bom, eu vou tentar explicar. A providência é aquilo que normalmente nós entendemos depois que algum tempo passou. E atribuímos isso, ou seja, nós dizemos que isso foi vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo que fica melhor para nós entendermos. Muita coisa aconteceu e vai acontecer na vida de Ruth e Noemi. E às vezes parece que vai de mal a pior, mas no final a coisa foi boa. Nós entendemos que Deus agiu na história, mas não diretamente. Isso é a providência divina. Vamos perceber muito neste livro. O segundo ponto é em relação à família que é orientada na palavra. Ruth, mesmo não tendo nascido em Israel, ela aprendeu da sua sogra e provavelmente do seu marido quem era o Deus de Israel, o nosso Deus, e também os seus mandamentos. Ruth abriu mão de muita coisa e honrou a sua família, no caso, a sua sogra, conforme a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Por isso é muito importante para você. Ame muito o seu pai e a sua mãe e seja bastante obediente a eles, porque é assim que diz a palavra, não é? Honra teu pai e tua mãe? Pois é, toda a família que age de acordo com a vontade de Deus é abençoada por Deus. E o terceiro é em relação à nobre linhagem do Senhor Jesus. Porque nessa história nós vamos aprender que é da linhagem de Ruth com Boaz que nascerá Obed, e depois Jessé, e depois Davi, o grande rei de Israel, e é de Davi que virá a linhagem do nosso Senhor Jesus, conforme a Bíblia. Isso é muito importante. Bom, galerinha, vamos seguindo pelo primeiro capítulo. Mas antes da gente entrar no primeiro capítulo, vamos fazer uma recapitulação daquilo que já foi ensinado. Aquele período que eles estavam vivendo é conhecido como o período dos juízes. E essa é uma época em que cada um fazia aquilo que achava certo. Não tinha um padrão. Aliás, até tinha um padrão. Mas é que o povo se mostrava rebelde a Deus, que tinha estabelecido como o povo deveria viver. Aquele povo, o povo de Deus, era muito desobediente. E por isso, muitas vezes foi disciplinado por Deus. Disciplinado por outros povos. Mas daí então, o povo se arrependia, pedia a Deus. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ajudava o povo novamente, levantando os juízes
que livravam eles das mãos dos inimigos. Não foi assim que a gente viu com Sansão? Pois bem, é nesse período que acontece a história de Ruth. E essa história de Ruth começa com uma fuga para Moabe. Pois bem, Elimeleque, junto de sua família, Noemi e seus filhos, eles fogem de Israel até Moabe. Só que o problema é que Moabe não era um lugar que pertencia a Israel. Era uma região estrangeira, uma região que a Bíblia chama de gentílica. E eles adoravam deuses estranhos, eram idólatras. Isso era ruim. Era ruim porque a palavra de Deus dizia que o povo deveria ficar e confiar no seu Deus. E não poderiam eles alegar a justificativa da fome, embora assim tenham feito. Por causa disso, então, eles ficaram lá. Mas aconteceu algo tão trágico. Elimeleque morre. Noemi fica viúva. Mas aí, a gente continua estudando o texto, percebemos que os 2 filhos deles também tiveram suas esposas. E as suas esposas eram lá de Moabe, eram moabitas, Orfa e Ruth. Mas os 2 filhos também morrem. E agora nós temos 3 viúvas. E isso é muito ruim. Mas muito, muito ruim, porque naquele tempo era muito difícil que 3 mulheres sozinhas, sem seus maridos, sobrevivessem. Muito porque o trabalho era braçal, precisava de força. E as mulheres, elas não têm a força dos homens, digo a força física. Por isso elas teriam muita dificuldade. Além do mais, Noemi era de idade, era bem velhinha e não tinha mais condições de ter novos filhos homens que pudessem ajudá-las. Era uma situação bastante difícil. Por isso que Noemi vai dizer às 2 noras, tanto a Orfa quanto a Ruth, para que elas voltem para os seus pais e refaçam as suas vidas. E mesmo elas tendo ficado muito compadecidas de Noemi, Orfa vai embora, mas Ruth não. Pois é, Ruth decide ficar com Noemi. E ela deixa uma demonstração ali de amor pela sua sogra muito impactante. Por isso as 2 então voltam até Judá. Voltam de lá onde vieram e não deveriam ter saído, porque foi assim que Deus quis. Então aqui vocês vão ver 2 coisas que são muito importantes. Tá vendo aí essa imagem? É a Ruth abraçada da sua sogra. É uma ilustração, um desenho, apenas para a gente ter ideia de como isso aconteceu. Elas voltaram juntas até Judá, até Israel. E o primeiro compromisso que Ruth teve foi com a sua família. Quem era a sua família naquele instante? Noemi. Pois bem, Ruth demonstrou um profundo amor pela sua sogra e se compadeceu dela, porque ela havia ficado velha, bastante idosa e não poderia mais ter novos filhos. Por outro lado, Ruth aprendeu certamente da boca de seu esposo e da sua sogra quem era o Deus de Israel. E ela deixa uma frase muito impactante para sua sogra quando ela havia insistido para que Ruth voltasse para a casa de seus pais. Ela disse assim, está no versículo 16 e 17. Eu vou ler. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É uma linda declaração de amor pela sua família, do cuidado com a sua família, mas também de um compromisso absurdo, um compromisso que somente um crente pode fazer diante de Deus. Ela decidiu voluntariamente ficar com sua sogra e aceitar o Deus da sua sogra, o nosso Deus, como seu Deus também, mesmo sendo ela uma estrangeira, uma moabita, que certamente tinha aprendido muita coisa que nós sabemos que é errada sobre outros deuses. Neste caso, o compromisso com Deus ficou prevalecido. Ruth decidiu caminhar com sua sogra e seguir ao Deus de Israel. Bom, nós chegamos agora no capítulo 2. E logo de início nós vamos ter a informação de alguém muito especial. Alguém que tinha muitos bens, era um homem rico e importante da região e era parente de Noemi. E essa informação é muito importante para nós. O nome dele era Boaz. Mas já já a gente fala dele. Vamos voltar para o texto. Seguindo o capítulo 2, nós vamos ver que Ruth pede para sua sogra para que ela pudesse ir rebuscar espigas. Rebuscar. Bom, eu vou explicar. Rebuscar é o mesmo que coletar. Seria coletar aquilo que caiu no chão. As espigas daqueles que coletavam primeiro eram lançadas num cesto, e aquilo que caísse no chão não poderia ser coletado. Era assim que a palavra de Deus tinha determinado. Mas o que era feito então com essas espigas que caíssem no chão? Elas eram deixadas ali, para que o estrangeiro, para que a viúva e para os necessitados, para que eles pudessem se alimentar, ter o que comer. Lembra que eu disse que a situação deles era muito difícil? E nós vamos começar a perceber a providência de Deus nisso. Bom, seguindo, é então que a Ruth, ao coletar essas espigas que estavam caindo no chão, em conformidade com a palavra, ela se dá num lugar onde ela não vai saber, mas nós sabemos pelo texto, que é o lugar onde Boaz governava, né? Fazia parte das terras de Boaz. E foi logo aí que Boaz chega e percebe Ruth. Boaz vê aquela jovem e então ele pergunta para os seus servos: quem é ela? A cidade toda já tinha tido o primeiro contato com Noemi e com Ruth, especialmente Noemi, que era cidadã daquele lugar. Lembremos o que nós aprendemos nas aulas passadas. Noemi chega até a dizer que não queria ser chamada de dita formosa, né? O seu próprio nome, esse significado, mas ser chamada como Mara, que significa amarga, por causa da amargura que ela estava sentindo, o sofrimento por ter perdido seus filhos e seu marido. E ainda está com a sua nora, e as duas sem ter o que fazer para sobreviver. Pois bem, os servos sabiam quem ela era. Já tinha se espalhado uma boa notícia a respeito de que Ruth tinha feito, de que mesmo sendo jovem, podendo voltar para a casa dos seus pais, não quis fazer isso, preferiu abdicar da sua vida e viver com a sua sogra, honrar a sua sogra e honrar a Deus, conforme a sua palavra. Decidiu então fazer essas coisas e por isso as boas notícias corriam naquele lugar e chegou aos ouvidos de Boaz, que já tinha achado ela encantadora, agora ainda mais, por causa das boas notícias. E é então que ele vai falar com ela. E ele fala para ela o seguinte: olha, é bom que você fique aí, permaneça com os meus servos, proceda em conformidade com a palavra, ou seja, faça como a Bíblia diz para você fazer, e você estará segura. É até melhor que você fique neste lugar, e eu já dei ordem para os meus servos não te incomodarem, porque Boaz era o chefão daquele lugar. Ele mandava naqueles servos ali. E Boaz tinha dito: não incomodem ela, deixe que ela faça tudo o que tem que fazer. E é aí que nós percebemos que
que Ruth foi novamente abençoada por Deus. Indiretamente, providência. Porque agora ela pode coletar com tranquilidade aquilo que cair. Porque Boaz ainda tinha dito: e deixem que algumas ainda caiam. De propósito, para que ela possa coletar e ter o que comer, ela e a minha parente, Noemi. E é então que Ruth volta para casa farta de tudo o que tinha que comer, agraciada pela benevolência, pela bondade de Deus. E ela fala tudo para sua sogra e diz que estava num campo de um tal Boaz. E aí foi então que a sua sogra disse: ele será o nosso resgatador. Meus amiguinhos, nós estamos quase no final desse estudo. Antes de terminarmos, vamos aprender sobre 3 coisas muito importantes que são firmadas na lei de Deus, firmados na lei da aliança com Deus. A primeira delas é em relação ao cuidado com a viúva e o estrangeiro. Nós já falamos um pouco disso quando nós aprendemos a respeito do que é rebuscar, não foi? Essa palavra difícil. E lá nós percebemos que Deus cuida do seu povo e também do estrangeiro, e também da viúva, e também do necessitado. Deus é um Deus bom. Nós podemos perceber isso presente na lei, no livro de Levítico, capítulo 19, os versos 9 e 10. Eu farei a leitura. Se você não tiver com a sua Bíblia, leia depois. Se você tiver com ela, abra nesse texto e me acompanhe. Levítico 19, 9 e 10. Diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Percebem aí, meus queridos? O nosso Deus, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus zeloso, que preza pela vida, mesmo daqueles que não o conhecem. O segundo ponto, e não menos importante, é o que diz a respeito do significado de resgatador. A última palavra que nós vimos ali sendo dita da boca de Noemi, quando soube a respeito de Ruth e Boaz. O significado, o sentido de resgatador, ele pode ser encontrado em 2 passagens. A primeira em Levítico, capítulo 25, do verso 25 a 28, que nós vamos conhecer como redenção da terra. Essa redenção da terra dizia basicamente que o homem não poderia vendê-la. Aqueles que habitassem em Israel, no território de Israel, não poderia vendê-la porque a terra, conforme o verso 23 desse mesmo capítulo, pertencia a Deus. E ele não poderia vender porque se a terra não é dele, como que ele vai vender algo que não é dele, que não lhe pertence? E pelo contrário, ele deveria, em função de uma necessidade de algum parente dele que passou muita dificuldade, que não tinha dinheiro e precisou vender a sua própria terra, esse parente mais rico deveria resgatar a terra, ou seja, deveria comprar de volta e devolver para o seu parente, para o seu irmão. É algo no sentido de resgatar, redimir, trazer de volta. E daí, essa palavrinha redenção é que vai apontar também para as ações de Jesus conosco. Não é isso que Jesus faz com relação às nossas dívidas, aos nossos pecados? Jesus paga a nossa dívida e nos traz de volta ao seio do Pai. Nos redime, nos reconcilia com Deus. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. Segundo ponto importante que diz respeito ao resgatador é o levirato, a lei do levirato. Essa é um pouco mais difícil ainda de a gente entender, por causa da distância do tempo. É muito diferente nos dias atuais para com esse período. Essa lei do levirato dizia que uma mulher, quando ela se tornava viúva, ou seja, o seu marido, o seu esposo morre,
o irmão dele deveria resgatá-la, deveria tomá-la como esposa, para que ela não ficasse aí viúva e tendo que, enfim, passar dificuldades sem ninguém para auxiliá-la. Para nós pode parecer estranho, mas para aquela época, naquele período, isso auxiliava as pessoas. Essas leis eram diferentes das leis que existiam nos povos vizinhos. O que nós percebemos é a bondade de Deus presente na vida do seu povo, dando a eles mandamentos que os auxiliavam a viver naquele período, que fazia com que a vida fosse preservada naquele período, mesmo quando o povo agia mal. A lei de Deus, meus queridos, ela é boa e a gente deve observá-la. Acabou. Bom, meus queridos, nós, se Deus quiser, vamos aprender o capítulo 3 e o capítulo 4 na próxima aulinha. E nós vamos perceber as ações de Deus no meio deste povo, as ações de Deus no meio da vida de Ruth, na vida de Boaz, na vida de Noemi. Nós vamos perceber a bondade do nosso Deus, de como Ele cuida da gente e de como todas as coisas estão já determinadas. De como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, e também como todas as coisas concorrem para a glória do nosso Deus. Isso é muito bom, nos dá segurança, nos ajuda inclusive a testemunharmos a respeito dele. É isso aí, que Deus te dê um bom domingo, que você possa, junto do seu papai e da sua mãe, cultuar o nosso Deus. Eu te vejo na próxima, hein? Um beijão!